Essa edição do Podvest é sobre um tema essencial para os lojistas que querem despertar o desejo do cliente. Vamos falar sobre visual merchandising e comportamento do consumidor no ambiente de compra com o especialista no assunto, Bruno Eustáquio, que é graduado em Negócios de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, com 17 anos de experiência no mercado da moda, atuando em empresas renomadas como Daslu, Grupo Arezzo, Bob Store e Tufi Dueck. Está no ar o Podvest. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, Carol. Como que você define, para a gente iniciar o nosso podcast, o VM, para quem ainda não conhece muito bem o termo? Tá, legal. Bom, VM é uma sigla de Visual Merchandising, né? E a palavra, o que ela quer dizer? Merchandising significa produto. E visual, a gente já sabe que é visual, né? Não tem uma tradução literal. Então, isso quer dizer o visual do produto. O visual merchandising, eu chamo de vendedor oculto, a função dele dentro do mercado, né, de vendas, num todo, porque ele engloba não só o atacado, não só o vestuário, digamos assim, mas ele engloba todas as áreas. Quando se fala de produto, ele existe. Às vezes ele tá ali, a gente nem percebe ele, mas ele vem como uma comunicação, né, que às vezes é até inconsciente para o consumidor, mas ele tem a função primordial de trazer o impulso pela compra. Então a gente vai no mercado, tem visual merchandising, a gente está passando por uma farmácia, tem o visual merchandising. E quando a gente fala de atacado, tem muito visual merchandising. Por mais que você não tenha um visual merchandising ali trabalhado de uma forma que você sabe o que você está fazendo, utilizando ferramentas e técnicas, você está fazendo. Quando você está fazendo? Quando você desenvolve uma vitrine, quando você define que você tem que colocar numa arara, que é uma arara que a gente chama de zona quente, que é onde o cliente sempre vai, o produto que tem um giro um pouco menor, ou o produto que é novidade, ele é a ferramenta primordial para você fazer uma compulsão de venda para o cliente presencial. E hoje ele também está entrando dentro do digital na hora que você vai criando ali formas de post no Instagram, e como você manda, né, os PDFs para aquela cliente, aquela coisa toda, também tem um visual merchandising ali. Então, é uma ferramenta que está atrelada a como você vai expor o produto para venda, seja ele em gôndola, arara, quando a gente fala de mercado, prateleira, vitrine, né, que é o primordial. Então, é uma ferramenta muito usada na hora da exposição do produto. Como você apresenta o produto para o seu cliente final. Sim, sim. Quais são esses elementos, assim, primordiais, principais, que não podem faltar numa boa VM? Eu acho que o VM, quando a gente fala de VM, pensando no VM vestuário, certo? Sim. O profissional de VM, porque a gente divide isso em dois meios de compreensão, né? O profissional de visual merchandising a gente chama de VM também, a pessoa física. Sim. E o VM, que é o trabalho que ele deixa ali pronto, né? O profissional não pode faltar um conhecimento mínimo de moda. Ele tem que ter um conhecimento de moda, ele tem que ter um pouco de abrangência do que o mercado está oferecendo, o que está acontecendo, tendência hoje, para ele poder traduzir isso dentro do PDV, do ponto de venda. E isso hoje em dia é muito rápido, né? As mudanças estão a todo vapor. Eu acho que com o advento da internet, esse tipo de profissional, ele tem que estar muito engajado com o que está acontecendo de verdade. Sim. Né? E o VM agora, o trabalho, né, ali que ele deixa, não pode faltar esse cuidado da apresentação do produto de uma forma com que tenha um toque comercial. Então, tem que ficar bonito? Tem que ficar bonito, mas o conceito por si só ele não vende, né? Então, tem que ter um toque comercial e tem que ter uma forma também com que a loja consiga vender-se sozinha. A gente tem os colaboradores, que a gente tem chamado de consultores, né? Que a gente chamava de vendedor, que estão ali para dar um apoio, mas o bom VM, o cliente entra na loja e ele deseja comprar tudo que ele tá vendo ali, né? Não posso levar essa calça se eu não levar a blusa que tá editada com ela, né? O look pronto, popularmente a gente fala assim, né? O look todo, sem a jaqueta. Então ele tem que propor na arara uma forma que a cliente não consiga levar uma peça sem que a outra
seja coordenada, vá junto. Sim. Né? Então a gente tem os grandes magazines, né? Que trabalham isso de uma forma muito eficaz. E hoje as grifes têm que trabalhar também de uma forma lógica para contar uma história de uma coleção. Então, um bom VM, a ferramenta ideal é um conhecimento do que está acontecendo no mercado. Depois, um conhecimento da marca que você está trabalhando, ou um conhecimento da loja que você está trabalhando. Se é uma multimarca, por exemplo, ele tem que conhecer bem as marcas que aquela multimarca está oferecendo, qual é o cliente, público-alvo. Ele tem que saber com quem ele vai se comunicar. Eu não posso fazer um look, talvez, assim, resolvi colocar uma saia curta com uma blusa, um top que também mostra a barriga. Você sabe qual é o público-alvo daquela praça, daquela loja, ou se é o público-alvo daquela marca? Esse conhecimento o VM também tem que ter. E ele tem que passar isso para a equipe. E a loja tem que vender sozinha nesse aspecto. Então, você tem que contar. Eu falo que a cada 1,30 m, né? Que é um espaço, geralmente, de uma arara. Sim. Que, geralmente, dentro do perfil de arquitetura, tem ali uma divisória de 1,30 por 1,30, que cabe mais ou menos 25 cabides. É bem técnico, né? Essa parte. A cada 1,30 m, você conta uma história. E essa história pode estar relacionada aos 7 estilos universais, a 4 ou 5 estilos que a marca ou a loja acredita. Por exemplo, você pode contar na entrada uma história que é uma ocasião de uso, um casamento, festa, uma roupa que você veste uma mulher para essa ocasião. Na segunda arara, você veste ela para trabalhar. Na terceira arara, você veste ela para o dia a dia. Então, o VM ele tem que contar essa história, né? Deixar bem claro que ali você tem um produto para tudo, ocasiões de uso para tudo. E é curioso isso, né? Porque a gente que já entende muito de moda realmente desperta o nosso desejo, né? Imagina quem tá ali que não sabe, que tem todo esse sensorial, tem toda essa parte técnica, foi feito justamente pensando, né, para que o cliente realmente deseje levar o look completo ali, com o calçado, com os acessórios, porque facilita muito a vida do cliente, né, já levar esse look pronto. E a gente tem visto que o que está acontecendo hoje, cada vez mais, eu acho que com o crescimento, né, que está acontecendo cada vez mais, assim, das demandas diárias, vamos por assim, que a gente sabe que o maior mercado é feminino, então vamos falar do mercado feminino. A mulher, ela tem muita coisa para fazer no dia, né? Desde levar uma criança na escola, um mercado dela, vai trabalhar, depois ela vai para uma academia. Então, ela tá cada vez mais pedindo praticidade. Sim. Então, a função primordial do VM qual é? Não se ocupe agora. Agora a gente vai te montar. Sim. Né? A gente sabe que o vendedor ele vai ter que fazer isso também, mas o VM ele tá ali para dar um suporte, inclusive para a equipe de vendas. De vendas, né? Vai facilitar muito esse processo, isso. né? E como que você vê, assim, essa tecnologia, o digital impactando no VM? Porque a gente sabe que daí vai ter que a marca vai ter que tomar esse cuidado de casar tanto o VM ali na loja física, como no e-commerce, como nas plataformas digitais em que ela atua, né? Sim. No meu histórico, eu venho de marcas muito grandes, né? De grupos muito grandes. E já tinha essa preocupação de como você contar uma história. Eu acho que o que vai fazer sempre uma marca ela se destacar, uma loja se destacar, ela saber muito bem qual é o DNA dela, né? Quando a gente fala de multimarcas, eu vou focar no multimarcas agora. Uma proprietária, ela é uma curadora, certo? Sim. Então, ela tem ali o olhar dela do que seria o mundo da moda, ok? O VM, ele faz parte de um dos braços disso. Ele é como se fosse um apêndice desses lugares que essa mulher olha, certo? O proprietário, vamos dizer assim. Então, ele faz parte de uma das ramificações que ela vai ter que pensar. Então, ela pensou numa música. Ela pensou numa arquitetura. Numa fragrância. Numa fragrância, certo? Ela pensou na bolachinha de champanhe que ela vai servir com um chá verde. Então, o VM dela tem que estar linkado a isso, certo? Quando ela vai pro digital, a coisa tem que ser a mesma linha. Tem que seguir a mesma essência. Sim. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso citar marcas? Sim. Tá, eu vou falar das marcas que eu conheço, tá?
que eu já passei, já trabalhei, alguma coisa assim. Mas citas do atacado também. Tá. Preferencialmente as nossas. Tá. Vamos pegar uma marca... Tá bom, não vou citar nome, vou traçar o DNA. Tá. Uma marca de muito estampado. Aham. Tá? Que ela tem uma proposta que tem a ver com lifestyle ou muito praia, alguma coisa assim, né? Porque o que vende não é a roupa. É o DNA que você está propondo, é o lifestyle que você está propondo. Sim. Então, se eu tenho uma roupa que é muito estampada, que tem essa cara bem tropical, eu vou ter que ter uma arquitetura que brinque com isso, que flerte com o natural e com o rústico. Já sei de que marca você está falando, Sim. do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas tudo bem. Tá vendo como ela tem o DNA forte? Exatamente. Né? Eu não falei o nome dela, falei só o que ela traz. Uhum. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. Se você tem o VM lá dentro, como que era um VM que eu trabalhava? Um VM que eu trazia coisas orgânicas. Sim. Então eu tinha que trazer uma vitrine com folha de bananeira, eu trazia muito tucano empalhado não, feito com madeira, eu trazia elementos que conversavam com aquilo. Mais rústicos, exatamente, né, praianos. Exato. Ao invés de eu fazer uma exposição num banco quadrado preto, eu tinha que ter um banco com pouco acabamento, talvez pintado no Amazônia, alguma coisa diferente, porque fazia parte do DNA. Como que ela traz isso, esse VM para o digital? Então, tem uma foto que não é o produto, mas é uma foto só de uma sombra de um coqueiro fazendo respiro do produto, aí vem o produto, uma foto que vai trazer a arara por si só, não é uma modelo, é só o cabide, então você vai fazendo 360 ali. Isso também é o visual merchandising, você ainda tá pondo o produto. Sim, a foto da própria cenografia da loja, exato, né, todo o layout da loja, poder colocar ali no digital mesmo para pessoa sentir essa proximidade também. Exato, é um 360, então assim, essa é a nossa aposta, a gente aposta, quando a gente fala de multimarca, tá bom, você tá falando de marca dá pra gente fazer isso, mas a multimarca é importante ela também entender que ela precisa traçar um perfil da cliente que ela vai. Sim. Tudo tá dependendo, desde a escolha do ponto, no bairro que ela optou em ter, né, o espaço físico dela, as marcas, né, o conjunto o case que ela tá oferecendo, sim, né, e quem é a cliente final. A minha cliente, ela é classe C, ela é classe B, ela é AA. Então, você vai ter que se comunicar com a classe C. Então, não adianta você trazer um VM super sofisticado se você quer vender quantidade e o seu forte é o preço. Sim. E isso vai ter que ser comunicado também nas redes sociais. Então, tem que rolar uma simbiose aí, né? Tudo tem que estar muito coordenado. Então, se eu tô atendendo a classe C, qual o tipo de música que é a classe C? Eu não posso colocar um banquinho violão com Bebel Gilberto, porque eles vão se irritar, talvez. Então, talvez tenha que ir para um outro tipo de música. E o contrário também é verdadeiro. Óbvio, sim. Então, você tem que saber qual é o teu público-alvo. Daí, o VM vai te ajudar nisso. Sim, e é muito interessante, né, porque, por exemplo, eu vou citar uma marca nossa aqui do Veste Sul, a Reco Lingerie. Então, a gente sabe que tem lojas espalhadas pelo Brasil e já visitei lojas, por exemplo, em São Paulo e realmente o layout a gente percebe que tem a mesma essência, né, por mais que seja em outro estado, que seja um pouco distante da gente, segue o mesmo padrão, a mesma essência, né, você também acessa ali as mídias, né, você vê que também segue o mesmo padrão. Então, realmente é um cuidado que a marca tem e isso acaba fortalecendo muito mais, né, o branding, né, acaba realmente fortalecendo o nome da marca. Sim. E com relação aos erros que você observa nas vitrines, assim, acredito que você tenha um olhar muito apurado, né? Eu, enquanto consultora de moda, comentei com você que eu vejo uma pessoa e penso, nossa, olha só, talvez ela ficasse mais interessante em determinada peça, que combinaria mais com a personalidade dela. Acredito que quando você visualize, né, as lojas, passe por shoppings, vitrines, lojas de rua, enfim, você também tem esse olhar, né, mais apurado. Tem vários erros, né? Assim, que você olha, tem erros que são perceptíveis antes de você entrar na loja. Sim. E tem erros que você percebe quando você começa a desenvolver um trabalho com a marca, daí você vê que, ou com a loja, e ela sempre tem um hábito de exposição que você fala, nossa, mas isso é um erro. Primordial que eu olho e falo, nossa, tá errando demais. Quando você quer fazer a vitrine parecida com as dos concorrentes.
né? Clássico. Amarelo manteiga tá na moda, descendo no corredor, amarelo manteiga. Você traz para cliente uma sensação de, ou não vou comprar, porque está em todas as vitrines, né? Vamos colocar um termo bem popular, carne de vaca, você já fala, né? Tipo, não vou pôr porque tá todo mundo fazendo isso, eu não vou fazer, né? A cliente cansa, às vezes. Sim. E outro, você não se destaca. Aham. Né? Você sai um pouco daquela linha de destaque. Se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Mais então, do mesmo, né? É sempre interessante você estudar muito o mercado antes de você tomar esse tipo de decisão. Como que seria estudar? Se a sua vitrine vai ser feita na terça-feira, desde o sábado começa a observar como que são as vitrines. Então, olhar como que o concorrente está se portando, o que ele está trazendo, o que ele está colocando. Sim. Né, para você fazer diferente do dele. Porque o que vai fazer você destacar é você fazer o diferente. O segundo, colocar na vitrine o que você precisa vender. Né? Isso é um erro que eu percebo demais quando eu vou fazer as vitrines, que eu bato o olho na loja, assim, falo, quero colocar essa blusa e essa calça. Essa blusa a gente só tem uma. Essa calça a gente só tem uma. Melhor por essa aqui que tem 30. Aí você vai ver aqui tem 30. Por que ela tem 30? Tem um problema de modelagem, a cor não agrada, ela não vendeu. Aí você me faz colocar um produto na vitrine que não vende. A impressão que vai dar para a pessoa que tá passando na frente da loja, não é que ela vai comprar por impulso. Meu Deus, tá no corpo do manequim, preciso comprar isso agora. Não, você tá apresentando para ela uma peça que não vende porque a maioria das pessoas não gostaram. A vitrine, ela é uma isca. Ela serve para fazer o cliente entrar dentro da loja. Você tem que treinar a equipe para aproveitar o cliente que entrou. Não para vender o que tá no manequim. Sim. O que tá no manequim, quem vende é o VM. Né? A gente vai pegar a maior, né, o monstro aí do varejo, que é a Zara. A vitrine é trocada de 2 em 2 meses. Você acha que o que tá na vitrine da Zara tá dentro da loja? Óbvio que não. Tá ali pra mostrar o DNA da marca e pra você entrar. Às vezes você nem olha, né? Ela já tá no patamar que você não olha, a vitrine já entra. Mas o ideal é você apresentar o creme de la creme na vitrine, criar um desejo, a cliente entrou, acabou. Quando você fala que acabou aquele produto que tá na vitrine, você cria um senso de urgência. Então as coisas aqui acabam rápido, eu preciso olhar com um pouco mais de atenção, né? E você apresenta o que acabou de chegar, que é o que tem grade. Daí você vai do treinamento da equipe, né, mostrar, olha, como essa que você viu na vitrine, eu não tenho mais, já acabou. Mas eu tenho tal peça que é semelhante. E aí vai da forma como o cliente vai perceber esse atendimento e fazer com que a oportunidade aconteceu ali. Então, um dos maiores erros é esse. Colocar na vitrine o que não vendeu. A vitrine tem que estar o que chama atenção. E inclusive, já puxando esse gancho, o que fazer com essas peças que não vendem? Qual é o destaque que a gente tem que dar para elas dentro da loja? Como pode ser feito para que a gente consiga daí, para que o lojista consiga, né, desovar ali essa grade? Eu acho que isso exige uma técnica, né, que pode ser implantada, assim. É uma ferramenta mesmo de você estudar. Você tem que ter um relatório ali básico. Eu geralmente trabalho com relatório de giro para poder ter essa noção. Existe uma técnica no VM que a gente fala que é deixar a loja com uma temperatura que seja unificada, assim, temperada. O que seria isso, né? A gente tem o slow fashion e o best seller. Best seller, produto que gira, né? O pão quentinho que vende o tempo todo. O slow foi algo que não foi muito compreendido pelo público geral, né? Sim. Assim, pelo cliente final. Então, quando chega o produto que tá todo mundo esperando, o produto que estourou nos PDFs, o produto que nas redes sociais ele tá bombando, que vai ter uma boa aceitação, que a sua cliente final, ela tá chegando na loja física e procurando aquele produto, você tem que misturar ele com o produto de slow fashion. Tem um short, uma calça que tá todo mundo esperando. Eu tenho uma t-shirt parada lá, com uma grade muito grande, que eu preciso fazer com que ela gire. O que eu vou fazer? Misturar. Fazer uma produção ou interna ou na vitrine das duas peças juntas. Certo. Então, aquela peça que já tem a procura com aquela peça que não tem a procura. Porque aí você tempera, né? Você mistura as temperaturas. Você faz com que a cliente acabe vendo aquilo porque ela veio atrás de uma outra coisa.
E faz essa composição do look ali, que foi o que a gente falou inicialmente, para despertar o desejo. Isso, você tem que mostrar, você não pode desistir do produto. O que eu vejo muito nas equipes é a desistência do produto, né? O produto, se ele não vendeu em 2 ou 3 semanas, ele não vai vender mais, ele já é fadado, ele recebe um carimbo de beijo, me liga, te vejo na liquidação. E não é isso, você tem 4 meses para vender essa peça. Sim. Então você tem que ter um trabalho ali de, foi fotografado com uma calça azul, aquela blusa, acabou a calça, ela vendeu, que ela teve um comportamento de venda diferente da blusa, experimenta com uma calça verde, com uma calça preta, com uma calça jeans, você tem 4 meses para propor looks com essa peça. Compor de formas inusitadas, inclusive, para despertar realmente, né, o interesse ali. Se você não tem um profissional de visual merchandising, que é uma pessoa que ela tem por obrigação estudar a vestibilidade, estudar styling, você tem que ter uma equipe que faça isso. A sua equipe tem que ter ali, seja uma pasta no Pinterest, um painel de tendência no estoque, alguma coisa nesse sentido, para ela entender que uma t-shirt ela pode ser vestida com uma saia midi, com uma calça jeans, com um terno. Você tem que entender as possibilidades de proposta de styling para aquela peça. Você tem que ter uma equipe treinada nisso, né? O VM vai te ajudar muito nisso. Mas a equipe tem que ter esse olhar de como você fazer essas propostas de look. A função primordial, pelo menos do meu VM, é pegar essas peças que estão um pouco mais paradas e trazer elas para o ponto de venda de uma forma diferenciada, fazendo um rodízio, né? Eu venho de uma escola de VM, de uma marca que eu trabalhei muito grande, que ela tinha muito isso de... A peça chegou na primeira semana, ela fica na primeira arara, né? Imagina, né, um quadrado. Ela fica na primeira arara, a primeira semana. Segunda arara, ela vai pra segunda... Segunda semana, ela vai pra segunda arara. Terceira semana, terceira arara. Assim... Deu um mês, ela tá na quarta arara. Né? E aí tem lojas um pouco maiores, de tipo 6, 7 araras, ela vai caminhando. Então a gente acredita que ela vai ter 2 meses caminhando na loja. Depois que ela caminhou 2 meses na loja, se ela não teve um comportamento muito grande de venda, tá na hora dela voltar pra vitrine. Ela precisa comunicar com outro cliente. Se o seu cliente já viu, porque a gente já pôs ela na vitrine, mas você está contando com sempre o mesmo cliente, então vamos contar com um cliente novo. Então, fotografar tudo é super importante, né? Fotografar todas as vitrines, ter esse histórico. Porque, olha só, a gente colocou ela com laranja e natural. Ok, agora vamos colocar ela com preto e azul. Você vai recontando a história, né? Sim. Não, o primordial é não desistir da peça. E, por falar nisso, de onde vem a sua inspiração? Onde você busca essas inspirações? Tá, eu, como quase todos os profissionais de moda, né, tenho meu amigo Pinterest, né, que me ajuda muito. Facilita, né? Facilita muito, mas o que eu olho, que é um pouquinho mais profundo, é a WGSM, que ela traz as tendências com um pouquinho de antecedência. E o style.com, que é um site que aparece os desfiles em tempo real do que está acontecendo, né, nas principais capitais de moda. E a rua, né? Sim. A rua te traz, né, como as pessoas estão se vestindo, né, eu vivo em São Paulo, eu moro bem no Fervo, eu moro na Avenida Paulista com a Consolação, então tá a coisa... No olho do furacão. Tá acontecendo ali, você vê as pessoas, porque isso é uma frase muito de estilista, né, a rua antecede a passarela. Sim. Então, e até como a WGSM estuda, né, a tendência que vem da rua que vai virando passarela. Street style, né? Você vai olhando como as pessoas estão se vestindo, porque elas vão te mostrar como elas querem se vestir. E esse comportamento, né, é extremamente importante, né, para quem trabalha com VM, né? Sim. Você tem que ter um olharzinho diferente, assim, né? Por isso que o primordial, assim, é você não transferir uma identidade sua para os manequins e para as araras. Então, eu tenho um estilo de me vestir que não é o estilo universal, né? Até mesmo por isso que você pode perceber que tem muito mais homens, geralmente gays, trabalhando no visual merchandising do que mulheres, porque às vezes as mulheres... não é uma crítica, tá? E também não é algo que é um fato, mas às vezes a mulher acaba fazendo o lookzinho que ela veste. Né? Ela acaba fazendo, eu usaria assim. Sim. Mas a gente não tá falando da gente, né? Sim. Então você tem que ter esse olhar de como vestir todos os tipos de pessoas. Sim. Mas de certa forma,
eu penso que a marca acaba contratando justamente pela identidade que você adota no trabalho, no resultado do seu trabalho, né? Sim. Então, assim, a sua essência, de certa forma, traz o seu estilo também, a sua, né, o seu olhar apurado para que você consiga montar ali um layout que a marca está buscando, né? Sim, Então, de certa forma, você... Sim, você pontuou uma coisa muito interessante, assim, porque algumas marcas me procuram e eu não sou de negar trabalho e também não faço, assim, vista grossa, tipo, esse tipo de produto eu não arrumo. Só que tem determinadas marcas que não conseguem compreender o meu olhar de VM. Porque eu venho de um mercado, de um VM um pouco mais sofisticado, trabalhei em grandes boutiques, então eu vou chegar na loja, vou diminuir um pouco a exposição, não vou expor tudo. Vamos voltar lá para a pauta do erro, isso também é um erro. Você acha que expor tudo vai fazer você vender mais. Não, você vai cansar a cliente, né? Sim. Então é interessante você tirar um pouco de produto da loja, criar um rodízio, oxigenar o teu produto. Então, aquela peça está 4, 5 semanas, então descansa ela um pouco. Na quinta semana que ela chegou na loja, você traz ela de novo, mas para ela um pouco. Então eu faço muito isso. Eu deixo a loja leve nesse aspecto. Limpa, né? Limpa, assim, porque exato. quando a gente olha algo clean, a gente consegue até organizar melhor as ideias, né? Então, para compra, eu acredito que seja nesse sentido também. Sim, totalmente. Não é? A cliente gosta de olhar o bonito, né? O belo, ele atrai. Ele vende, né? Certamente. E tá totalmente ligado à moda, né? Total. Moda e beleza estão casadas. Quando você tem datas sazonais, assim, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, como que a gente faz, então, para não perder a identidade, a essência da marca, fazendo vitrines temáticas ou trabalhando esse VM temático daí nessas datas? Bom, as vitrines sazonais, eu acho que o mais importante é você trabalhar com calendário consciente. Como que você faz isso, por exemplo? Eu sei que eu tenho que entrar com a vitrine de Natal no dia 1º de dezembro ou no dia 10 de dezembro, que seja. Eu sei que a minha demanda é mais ou menos 45 dias de produção. Então, eu preciso avisar isso lá pelo dia 15 de outubro. Certo. Dia 15 de outubro eu tenho que estar com a ideia martelada, finalizada e mandando pro meu fornecedor. É isso, eu quero gastar isso. E é isso que você vai ter que entregar nas minhas lojas ou para quem tem mais de uma loja, ou na minha loja específica, né? Primeiro você trabalha com esse calendário. Qual a data que você quer colocar essa vitrine? Você tem que ter pontual isso. Chegou nessa data, você tem que chegar num projeto. Então, quanto tempo a gente tem para desenvolver o projeto? Vamos dar 2 meses para desenvolver o projeto? Ok, 2 meses para desenvolver o projeto. Se no dia 15 de outubro nós temos que ter batido o martelo, a gente vai para agosto, ou seja, estamos falando que agora as vitrines de Natal tem que estar definida. Sim. Em agosto você define a vitrine de Natal. É o momento. Certo. Então, se você tem esse tempo, né, se você consegue seguir um cronograma dessa forma, pensando sempre dessa forma, você tem tempo para pesquisa. Né? O primordial é a pesquisa. Então, se eu tenho vamos pegar a Reco de novo. Ela tem a proposta dela, que é, né, lingerie, ela tem esse lugar. Eu preciso contar essa história, né, independente de qual é o momento que está acontecendo, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Eu acredito que namorados deve ser muito forte. Eu preciso contar essa história e estar engajado com o DNA da marca. Então, é importante você trazer ícones que você acredita que são ícones da marca. Seja, a lingerie, você vai para um apelo sensual, porque é namorados, ou você vai para um apelo família, porque é Natal, então vamos tentar trazer um pouco mais pijama, tentar trazer aquela coisa, se é Natal, vamos fazer uma exposição de família, ou mãe e filha, coisas nesse aspecto. Você tem que saber a história que você quer contar que case com os ícones da marca. Então, é importante você saber o que você quer comunicar ali. Vamos para multimarca. A minha cliente é a classe A. Eu quero trazer isso para ela. Né? Você tem que saber muito quem você quer falar, né? Acho que é mais importante. Minha cliente é a classe A. Qual é o Natal da classe A?
O Natal da classe A é aquele Natal com essa cara bem americanizado, aquele Natal talvez bem tradicional, que tem uma grande mesa, né, muito bem elaborada, né, que tem uma ceia gigante. Sim, é esse Natal que a minha cliente faz. Ok, vamos trazer uma mesa gigante na vitrine, né? Vamos contar essa história dessa noite do jantar na vitrine. Porque ela vai se identificar, tem que ter essa identificação. Sim. Eu já trabalho com uma classe que o grande ponto alto é o amigo secreto. Ok, vamos fazer uma brincadeira de amigo secreto na vitrine. Você tem que estudar o cliente nesse sentido, né? Quer dizer, é um né? Não é somente chegar na loja e fazer ali a combinação de peças. Tem toda uma pesquisa por trás, toda uma história a ser contada, porque é a copy, né? É o storytelling, né? Que vai vender. Exatamente. Tem que rolar uma identificação, né? Com certeza. A cliente tem que olhar na vitrine e se identificar. Por isso tem uma outra questão, né? Eu sempre vou lembrando dos erros agora. Um outro erro de vitrine. Você identificar um biotipo, você caracterizar um manequim. Sim. Né? Quando você coloca só loiras, você caracterizou, você disse que talvez aquela roupa seja somente para as loiras. Para as loiras. E não, por isso que os manequins não têm rosto, por isso que eles têm a pele branca a maioria das vezes, porque não existe uma pessoa. Então, para todos, né? Sim. E quando você faz um estudo pensando em datas sazonais, tem que pensar nisso também. Com quem que você quer se comunicar? Tem uma marca masculina que ela se posicionou, ela mudou o faturamento dela, porque ela se posicionou na vitrine no Dia dos Namorados, com uma bandeira gay, né, assim, no sentido... Não foi uma bandeira propriamente dita, mas foi um casal gay e um casal hétero, e um casal gay de mulheres. Ela se posicionou. O que aconteceu? Os héteros pararam de consumir uma marca masculina. Sim. Os héteros começaram a reivindicar na internet, tipo, como assim? É uma marca gay, não sei o quê. Qual é o homem que mais consome roupa? O gay. A marca subiu, né? Sim. Porque ele tem uma forma de consumo diferente. Sim. E ela se posicionou. Então todo mundo ficou, nossa, vai parar de vender. Na verdade, ela se posicionou. Então você tem que saber se foi um tiro no pé ou não, a gente não sabe. Se foi sorte, não sabe. Mas o comportamento dela de compra mudou. O cliente dela virou outro. Sim. Então, olha como é importante uma comunicação na vitrine. Com certeza. Na verdade, a vitrine, ela é o cartão de visitas, né? Então, ela vai estar comunicando ali exatamente a essência da marca, com quem ela está se comunicando, com quem ela quer se comunicar, né? Exatamente. Como foi o caso que você citou agora. Sim. Então, é muito interessante. E, inclusive, queria até te perguntar, de quanto em quanto tempo que você recomenda que a vitrine seja trocada? Como que você costuma fazer as trocas, assim? Tem, por exemplo, no atacado, que é uma quantidade de peças, né, de mercadoria muito maior, né, um fluxo maior, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. É diferente quando a gente fala de varejo? Não, eu acho que a cliente do atacado, ela tá cada vez mais buscando algo pronto, né, que você entregue para ela algo pronto. Inclusive uma vitrine, que ela vá lá e veja a sua vitrine e reproduza a vitrine dela. Na loja dela. Exato. Eu acho que tem que seguir igual o varejo, porque, inclusive, o meu trabalho no atacado tá crescendo muito, é um mar novo pra mim, e eu tô curtindo muito desenvolver isso, porque eu tô trazendo justamente o VM do atacado para o varejo. Certo. Pra cliente do atacado, ela enxergar como que a loja dela pode ficar, né? Então, isso é o ideal. Então, no varejo, a gente troca a vitrine semanalmente e gira a arara semanalmente. Então, cada semana é uma loja nova. Se tá chegando um produto, é interessante como se comunica a cliente. Essas são as entradas da semana, esse é o faturamento da semana, você manda o PDF da semana. É interessante mostrar para ela como que vai ficar a vitrine naquela semana com aquele produto que ela comprou aquela semana. Sim. Né? E fazer aquilo que eu falei, pegar o produto que tá parado e misturar.
né? Mas a minha cliente já comprou, essa cliente já falou que não quer. Mas se você vai ficar sempre trabalhando com a mesma cliente, você vai sempre vender a mesma quantidade. Então você tem que oferecer para uma outra cliente, né? Os clientes que você tá abrindo, se você tá abrindo um cliente novo essa semana, ou a gente espera, né, num cenário ideal, que você abra clientes novos semanalmente. Então ele não sabe o produto de 3 semanas atrás. Interessante você pôr produtos de 3 semanas atrás, a vitrine de 4 semanas, de 5 semanas, para você oferecer de uma forma diferente. Então, semanalmente é muito bom. As marcas que eu trabalho no atacado, eu faço a cada 15 dias. Elas conseguem fazer manutenção sozinhas, mas eu estou na loja a cada 15 dias. Certo. Daí na semana que eu não estou, ela faz sozinha. E Arara, acho que 15 dias Arara é ok. Não precisa trocar toda semana. 15 dias é ok, que dá 2 vezes por mês. Sim. Geralmente o que eu faço? Quando as clientes vão na loja muito próximo ao fechamento, então é um momento legal de trocar a Arara, que tá aqui na última semana, e no meio do mês. Então acho que isso pode ser legal. Sim. E 4 vitrines mensais. É uma média boa, né? Para o pessoal se inspirar. Qual a regra de ouro que você daria sobre o VM, né? Se tivesse assim, uma regra de ouro, qual seria? Eu acho que é fundamental você vender uma emoção. O VM, ele não vende produto, ele tem que vender uma emoção, né? Ele tem que fazer o olhinho da cliente brilhar, porque a gente tá falando de shoppings que tem 160 marcas. Então, o que vai fazer você fazer diferente? O que vai fazer ela comprar aqui? Sim. Né? Se a cliente tá passando naquele corredor cheio de amarelo manteiga, por que ela entrou na tua loja? Você tem que saber, eu tenho que criar uma emoção aqui. Então, uma regra é saber com quem você está querendo falar. Já falei isso várias vezes. Acho que você tem que saber qual é o cliente que você quer atingir, porque se você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. E espacialidade. Valorize o produto. Valorize o produto que você está apresentando. Quanto mais produto você coloca numa arara, menos valor ele tem. E eu não estou falando de valor monetário. Eu estou falando de valor emocional. Então, se você coloca um produto que você sabe que você passou por uma mão de obra ali, que teve uma pessoa que cortou, uma pessoa que costurou, uma pessoa que finalizou, uma pessoa que embalou, uma pessoa que transportou, daí chegou para a loja, tem uma outra pessoa que abriu, uma que passou. Olha quantas mãos passaram por esse produto. Sim. Aí você junta mais 25 peças no lado dele e aperta. Aí você quer que a cliente valorize esse produto? Não. Então, 2 dedinhos por cabide, deixa ele espaçado, passe, roupa amassada. Nossa, você falou algo primordial. Meu Deus. Não dá pra você apresentar uma roupa amassada. Não dá. Cuidado com essas peças claras, principalmente agora no verão, o branco, essas peças candy colors, que são muito fáceis de sujar. Apresenta um produto para cliente valorizado. Sim. Que se o produto te custe R$ 9,90, que ele custe 9 milhões. É a mesma exposição. Valorize o produto por essas mãos todas que ele passou, né? Desde o ideal dele que saiu da cabeça de uma proprietária ou de uma estilista até ele chegar na loja e ser exposto. Então, muita gente trabalhou para aquele produto. Sim. Não importa o valor dele, né? Então, acho que essa é a regra de ouro. Valorize o seu produto. Certamente. E puxando esse gancho, você comentou na palestra que foi feita aqui no Veste Sul recentemente sobre VM, com relação à exposição dos produtos, né? Os produtos que estão mais altos, Sim. têm um valor, digamos Sim, assim, sim. assim como esses que são colocados em prateleiras mais baixas, Sim. né? Ou expostos de forma mais baixa. Então, é importante a gente observar também, né, essa valorização desse produto, né? Porque o jeito como a gente expõe vai fazer toda a diferença. Às vezes não é nem um produto assim lá tão desejado ou que tem um valor tão, né? Mas a forma como você expõe ele, como você tem esse cuidado ali com a peça, vai fazer toda a diferença, não é? Sim, o que determina o valor do produto é o espaço onde ele é exposto, né? Isso é uma regra. Se você chega numa maison, num importado, numa arara de 1,30 m tem 5 peças.
Então você sente que aquilo, parece que não tem produto na loja. Não, você entende que o tipo de atendimento que vai ser ali vai ser diferenciado. Aquele produto está ali para você entrar, mas o produto que vai ser apresentado para você é o que que a vendedora vai te apresentar. Sim. Né? Que ela vai pegar do estoque, ela vai te fazer que nem você vai comprar algo que é caro, digamos assim, um eletrodoméstico. Você vê um produto ali, mas o que vai para você é outro. Então é como se fosse um monstruário, né? Quando a gente fala ainda de atacado, é muito monstruário que fica à exposição. E quando você dobra um produto no chão da vitrine, quando você dobra um produto com uma folha sulfite dentro e coloca em cima de uma prateleira, quando você coloca todas as cores de um produto só, também as pessoas acham que isso é uma forma de vender mais. Na verdade, acaba sendo uma forma de você diminuir o seu trabalho. Sim. Porque a cliente vai te perguntar ali, ou por WhatsApp, ou na loja, qual cor você tem? Aí você, para diminuir o seu trabalho, coloca uma arara com todas as regatas que você tem ribe de 30 cores. Você acha que isso é bacana, mas você está desvalorizando o seu produto. Popularizando ele. Sim. Certamente. O preto e branco você não expõe. Porque preto e branco, o inconsciente já sabe qual cor que é. Se você vê uma regata ali, você tem que cor, né? Eu te falar, olha, você tá vendo essas 4 cores que eu tenho? Eu ainda tenho a preta e branca. Você já sabe qual é a preta e qual é a branca. Agora, se eu tenho um azul, expus ali a preta e a branca. Falo, tenho azul. Meu Deus, que azul será que é esse? Será que é um carbono? Será que é um cobalto? Será que é um azul candy, né? Então é legal você trazer a cor, mas você não precisa expor variante. Então, existe muito, quando você trabalha com moda, principalmente no VM, a gente tem muito psicologia do comportamento de compra. Sim. Que a cliente, ela compra de acordo com que ela é tocada. Então ela vai em busca de alguma coisa ali, porque ela quer, quando a gente fala de atacado, ela quer trazer uma imagem para a marca dela, para a loja dela. Ela quer trazer uma imagem. Então, mostre uma sofisticação, né? Mostre que você tem uma coisa diferente. Mostre que se o produto ele não tá dobrado ali no chão. Porque a cliente que olha para baixo, se você dobrar um produto no chão que não tem um preço de estar no chão, se você olhar para baixo, você tá procurando R$ 9,90, você tá procurando R$19,90. E aí você dobrou uma peça de R$99 no chão. Ela vai entrar, vai te perguntar o preço, não é o que ela tinha pensado. Aí você vira para sua gerente e fala, caroço. Sim. Né? Então não é isso, você comunicou errado. Você lançou a isca errada. Sim. Então você tem que ter essa sacada e prestar bastante atenção, né? Nas marcas, como as outras marcas estão se posicionando em relação a isso. Certamente. Bruno, eu ficaria por mais algumas horas aqui falando sobre esse assunto tão gostoso, né? Muito, muito bacana. A gente está finalizando, né? Então, o nosso podcast, nosso Podvest. E foi um prazer ter você aqui para a gente falar sobre esse assunto muito interessante. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos lojistas, né, de atacado, que é o nosso foco aqui, para que eles se inspirassem aí no VM. Enfim, deixa uma mensagem aí para o pessoal. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de VM, como eu falei no começo, eu abri falando sobre o que significa, né? A etimologia da palavra, VM, de onde vem a origem, o visual merchandising, mas eu brinco falando que VM é vender mais. Né? O VM, ele tá muito atrelado a como que você emociona o seu cliente. Então, eu não acho que o VM não é importante, né? Eu fico muito feliz quando eu desenvolvi um trabalho numa marca que uma vendedora falou assim pra mim, quando falaram que ia ter VM, eu falei, pra quê? Hoje em dia a gente não consegue viver sem você, sabe? É uma coisa que é interessante que você vê que até o ambiente... Bruna, eu não tenho muita venda assim presencial, mas a sua equipe precisa estar nesse ambiente. Sim. Esse ambiente vai inspirar ela. Então, tome esse cuidado, sabe? Tire 2 vezes por mês que seja, para fazer uma virada de loja com cuidado, para prestar bastante atenção. E quando a gente fala de marca, o VM bom, ele vai mexer na criação. Porque quando você começa a mexer no VM, você começa a perceber, podia ter uma camisa branca aqui, que ia ficar ótimo com esse short, para fazer uma sobreposição com uma t-shirt por cima. Aí você anota, chega no time,
de estilo e fala, olha, tô produzindo uns looks, uma camisa branca ia ser legal. Então, quando você faz VM, você começa a mexer no DNA da marca e você vende mais, não tem como. Quando você faz VM, você vai vender mais. Porque você tá contando como a cliente vai apresentar o produto e como ela vai vender. Sim. Né? Então, é importante que ela entre na loja e fala, eu preciso dessa arara, não preciso dessa peça. Daí você para de vender 10 peças, você vende 24. Você para de fazer aquela cliente comprar uma peça porque você tá vendendo coordenado, entendeu? E o ideal fez os looks ali de frente, pense em 3, 4 peças que vai fazer a composição, sabe? Sim. Venda algo que não é roupa. Venda uma consultoria, Sim. né? Vender uma consultoria. O VM, ele vende uma consultoria. Então, o ideal é que você dê esse carinho ao seu produto e venda uma proposta de look, não venda a roupa solta. Aí vai aumentar o seu faturamento, não tem como não aumentar. Né? Com certeza. E eu finalizo também com uma mensagem de que às vezes as pessoas pensam que é um investimento muito alto ter um profissional assim para fazer a vitrine, que seja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Pelo contrário, é um investimento na loja e que vale muito a pena, né? Às vezes, dependendo do seu ticket médio, você vai vender 2 peças, você pagou a visita do VM. Com certeza. Obrigada, Bruno. Imagina, obrigado você. A terceira edição do Podvest vai ficando por aqui, mas a gente se encontra em breve trazendo mais convidados e assuntos interessantes relacionados ao mundo da moda atacadista. Siga nossas redes sociais e até o próximo Podvest. Tchau, tchau!